Será que a verdadeira confiança e inteligência emocional surgem de conquistas externas ou é basicamente uma paz interior e autoaceitação? Bom, nos tempos de hoje eu acredito que inteligência emocional e você ser uma pessoa autoconfiante são termos cada vez mais importantes em que as pessoas que não possuem isso estão completamente despreparadas para a sociedade atual que vem se formando, tá? Explicando melhor esse vídeo, tá? Isso aqui nada mais é do que uma pessoa que resolveu colocar uma câmera em frente a ela e compartilhar alguns ideais, reflexões, absorções que eu tive durante a minha vida. E assim, não quero ser nenhum coach, nenhum filósofo, nada do tipo, tá? Isso aqui é simplesmente um exercício que eu gosto muito, que é de conversar sozinho, porque eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso, porque é um método, a metodologia em que você mais consegue desenvolver o seu raciocínio. E de quebra, né? Para quem faz sentido, fique à vontade, assista esse vídeo. Inclusive, eu aconselho você ver num formato de áudio mesmo, desliga, bota no microfone, porque isso aqui não é aquele videozinho pra galerinha que tá presa em metodologia de TikTok, não, tá? Se você é uma pessoa que não consegue ficar mais de 15 segundos em um vídeo, isso aqui não é pra você, tá? Enfim, de qualquer forma, vamos lá. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, e aqui, vocês viram que essa pausa já mostra que esse vídeo não vai ter uma porrada de corte, edição, explosão, frases para te segurar, tá? Mas enfim, quando a gente fala de inteligência emocional, tá? Eu acredito que basicamente é a confiança e a crença nas nossas próprias habilidades e na nossa própria personalidade, a um ponto em que para você é muito notório quem você de fato é. Porque isso muito mais falando sobre confiança, tá? Porque a questão ali de você ter uma paz interior, a um ponto de você ter um equilíbrio emocional, isso nada mais é do que a consequência desse fator da autoconfiança e de você ter uma personalidade. E, enfim, nesse vídeo, inclusive, eu acredito para as pessoas que estão muito perdidas nesse conceito de conseguir ter um mínimo de uma inteligência emocional, eu acredito que possa ajudar um pouco, porque eu vou compartilhar também métodos que eu, na minha vida, apliquei e que fizeram muito sentido na minha caminhada, a um ponto de hoje eu conseguir me sentir uma pessoa um pouco mais inteligente emocionalmente, pelo menos no mínimo, a um ponto de eu conseguir me segurar em momentos de euforia. E eu vou falar muito também disso nesse vídeo, tá? Então, quando eu digo para vocês que inteligência emocional é a crença, é a confiança nas suas próprias habilidades, eu digo isso porque hoje em dia existem muitas pessoas que exalam desconfiança em si mesmas, tá? Nas suas próprias pessoas. Em que sentido? No sentido em que assim a pessoa ela é colocada em alguma situação de apresentação, de exposição, enfim, ela é colocada a jogo para a sociedade avaliá-la. Isso eu falo em diferentes casos, tá? Uma pessoa que vai fazer uma apresentação na escola, um menino que vai chegar numa menina, uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, e naquele momento, os observadores, as pessoas que foram colocadas ali para avaliar aquele ser humano, ficam completamente angustiados do quanto que aquela pessoa consegue passar que ela não confia em si mesma, entende? Eu acho que hoje em dia a sociedade vem formando muitas pessoas assim. Então, se você consegue minimamente fugir dessa situação, você já está na frente de muitas pessoas. Ai, mas a vida não é uma competição. Vai lá, meu amigo. Vai achando que a sua vida é que nem gincana de escola em que você ganha uma medalhinha por participação. Vai nesse pensamento. Depois, daqui a uns 20 anos, você me fala o que aconteceu, tá? Então, enfim, como que a gente pode focar e da gente conseguir desenvolver maior inteligência emocional? Eu acho que o primeiro caso aqui, o primeiro assunto que a gente tem que falar, na verdade, é você aprender a gerir a emoção dos outros perante as suas emoções, tá? Vamos ser um pouco mais específico. De vez em quando eu abro um pouco o assunto, mas pode ficar tranquilo que eu gosto de detalhar até para eu mesmo começar a entender melhor quais são as minhas perspectivas, tá? Mas para mim, inteligência emocional, ela nada mais é do que perante a sociedade, né, quando a gente fala nesse aspecto externalizável, é muito mais o que as outras pessoas despertam em emoções nelas mesmas ao te observar em alguma situação. Então, eu acho que de primeiro modo é a pessoa aprender, ela se desenvolver a um ponto de evitar pensamentos depreciativos extremos em outras pessoas quando a gente fala sobre emoções. Resumindo, por exemplo, vou fazer uma apresentação de escola, vou tentar fazer o mínimo para não passar um mico. É tipo isso, entende? Você vai fazer o mínimo para pelo menos não ser um destaque negativo. No momento em que você chega nesse nível de habilidade, como que você constrói essa habilidade?
É naquilo que você está se propondo de se entregar, de se demonstrar, de se colocar a jogo, você ter um mínimo de credibilidade interna, que é você estudar, né? Se você ali quer fazer uma entrevista de emprego, que estude antes, que se prepare antes para aquilo. Se você vai abordar uma mulher, que, porra, que pelo menos tenha alguma qualificação para isso, né? Que, porra, esteja minimamente bem arrumado, saiba conversar, tenha algum valor para agregar, entende? Enfim, esteja preparado para isso, porque estando minimamente preparado, você já não vai passar uma grande vergonha e não vai ser um destaque negativo. Aí você já começou a aprender a manusear as emoções alheias e, de consequência, você tem uma inteligência emocional interna maior. Porque no momento em que você evita de gerar distúrbios muito grandes da opinião de outras pessoas por você, e que normalmente elas vão expressar isso simplesmente por meio da face, enfim, as pessoas são muito transparentes, você já vai correr menos risco de estar em situações de muitas pessoas te julgando de forma negativa, logo você vai ser menos impactado emocionalmente e a sua inteligência vai se manter um pouco mais preservada quando a gente fala sobre inteligência emocional. Então, resumidamente, eu começaria por esse caminho, tá? É você focar em aprender a gerir as emoções dos outros perante os seus resultados, até um ponto que você faz isso de forma positiva. E é um ponto em que eu, graças a Deus, estou aprendendo a fazer hoje na minha vida, que é o seguinte: eu não só agora quero me sair bem quando eu fizer uma apresentação de escola. Eu também quero, ao eu me apresentar para essa turma, eu causar um destaque positivo. E às vezes não porque eu tive muito conhecimento e fui o aluno mais inteligente da sala, entende? Mas sim porque na minha metodologia de fala eu fui prestando atenção no semblante das pessoas que estavam me olhando e a um ponto em que elas iam manifestando um sorriso, iam balançando a cabeça por conformidade. O que eu fazia? Não é que eu prosseguia o meu discurso sem errar, não. Nas vezes que eu percebia isso, eu aprofundava ainda mais aquele assunto, mesmo que eu não tivesse tanto conhecimento. Mas eu bati um pouco mais naquela tecla para reforçar ainda mais aquilo que eu tive ali, o teste, né? Eu pivotei um teste e percebi ao vivo ali que para elas aquele assunto é aquilo que elas querem ouvir, pelo menos daquela forma que eu entreguei para elas. Entendeu? É basicamente isso que eu quero dizer. Por quê? Porque isso para mim seria o auge positivo da inteligência emocional. Como eu disse, a inteligência emocional de primeiro modo, ela se pauta muito como que você manuseia emoções em outros. Porque é tudo uma troca, né? A gente está falando de emoções, de inteligência, normalmente tudo isso, por trás de tudo isso, tem um negocinho chamado sociedade, que é o que faz ter o porquê dessa preocupação com essa inteligência. Só que isso é o raso, né? Quando a gente fala de forma mais aprofundada, a importância da inteligência emocional aí já entra num lado pessoal, num lado intimista. É como que você reage a fatores externos a ti, entende? E a sua preocupação perante isso. Se acontecer um desastre na sua vida, uma pessoa acabou de sofrer um acidente de trânsito absurdo, se você é uma pessoa que vai ficar paralisada, você é um perigo para as outras pessoas. Porque você é um ser humano que as pessoas não podem contar contigo. Em situações de risco, você vai entrar na loucura, você vai entrar em parafuso, entende? Por que que pessoas que são militares, pessoas que são do bombeiro, por exemplo, policiais, são pessoas que, pelo menos em momentos de pânico, são pessoas extremamente frias, extremamente calculistas, com inteligência emocional em jogo, porque ela se preparou para aquilo, ela previu aquele momento. Inclusive, falando sobre essa questão de prever o momento anteriormente ele acontecer, eu vou agora dizer para vocês, que eu acho que aí é o ponto principal aqui, quatro pilares ali, quatro principais métodos de você conseguir de fato desenvolver uma inteligência emocional um pouco mais detalhada, tá? E pra gente começar, eu acho que seria interessante, inclusive eu odeio, tá, esse negócio da galera que fala, ai, o direito tem quatro princípios fundamentais, o primeiro é a honestidade, eu acho isso uma balela, é coisazinha de coach, tá, mas aqui eu separei em quatro pilares, não porque são os únicos e os mais importantes, não, porque na minha mentalidade foi o que mais fez sentido para trazer para vocês. E a Diana, ela quis participar do vídeo, tá, como ela é uma pessoa muito educada, ela não veio falando, ela só se jogou aqui em cima e quis aparecer, porque ela é exibida. Mas vamos lá, tá? Como que eu faria, pensando em quatro pontos, quatro pilares, para conseguir desenvolver uma inteligência emocional do zero, tá? Primeira coisa seria a importância da autoconexão para se conhecer nos momentos de ausência da racionalidade. Vocês viram que eu prestei atenção aqui? Obviamente porque isso está anotado, porque eu realmente quero ser bem detalhado nisso que eu vou falar e não improvisar muito, tá? Então o que quer dizer
nesse pilar, nesse primeiro pilar, que seria a importância da autoconexão para se conhecer em momentos da ausência da racionalidade. É justamente isso que eu te falei. É você conseguir se desenvolver, se conhecer a um ponto de você conseguir prever algumas instâncias da sua vida e você estar preparado para elas. Inclusive, o segundo ponto é justamente mais direto relacionado a essa questão de prever situações. Mas voltando nesse primeiro ponto, a gente está falando aqui de autoconhecimento, entende? O que seria o autoconhecimento? É você fazer um exercício que infelizmente poucas pessoas fazem, que é de forma recorrente, que seja semanal, que seja mensal, você parar consigo mesmo e analisar ali quem é você, quais são as principais habilidades que você tem, quais são aqueles pontos positivos que toda vez que você coloca eles em jogo te geraram bons resultados ou uma boa credibilidade. Socialmente as pessoas falam, caramba, Thiago, parabéns, você é uma pessoa muito paciente, sua paciência é algo realmente muito notável, entende? É isso que eu quero dizer. A um ponto em que, às vezes, você pode até fazer como um exercício do primeiro modo, pergunta para as pessoas que estão ao teu redor, chega para o seu pai e fala assim, pai, quais são os 3 pontos mais positivos sobre mim? E seja honesto, por favor. Porque normalmente o pessoal que é muito próximo vai ser um pouco desonesto em relação a isso. Mas teu pai e tua mãe normalmente não são. Por isso que eu pedi para você falar com eles. E depois pergunta quais são os meus principais pontos negativos. Entende? Por quê? Porque assim que você se conhecer, o que vai acontecer? Quando tiver uma situação muito alarmante, você já sabe, olha, esse aqui é um tipo de situação que, dado as minhas habilidades, eu estou preparado para ela. Então vai fazer até um sentido racional a sua inteligência emocional. Vai chegar nesse nível, entende? E quando o contrário acontecer, você também já vai estar preparado, já que você se conhece, de você se fechar e falar, ok, eu não sou a pessoa mais ideal para conseguir lidar com esse momento. Vou despertar meu lado racional e vou trazer uma pessoa externa para conseguir me auxiliar, ou nesse primeiro momento, como não tem nada que eu possa fazer, eu vou ficar só no campo da observação. Entendeu? Aí a gente já dá um primeiro passo para a gente então conseguir entrar nesse assunto que eu venho falando, né? Que seria o segundo pilar aqui nesses 4 que eu mencionei, que é você saber prever situações, tá? Se eu tivesse que desenvolver do zero a minha inteligência emocional, para eu não me desesperar, eu não ficar indo nas polaridades das minhas emoções a todos os momentos, o que eu faria? Eu tentaria primeiro entender o meu cotidiano, o que está englobado ali no meu viver, no meu dia a dia. Eu acordo, eu vou para onde, eu me relaciono com quem, eu faço o quê, entendeu? Porque, por exemplo, vamos usar uma rotina em que de manhã eu vou para academia, depois eu vou para o trabalho e depois eu volto e me relaciono com a minha família. Então eu começo a prever quais são todas as possíveis situações positivas e negativas, não todas, né? Porque senão a gente vai enlouquecer e nem vai conseguir pensar em tudo. Mas, por exemplo, de manhã, quando eu estiver indo para academia, por exemplo, o que eu faria se eu batesse o carro? Deixa eu me imaginar numa situação em que eu bati o carro. O que eu vou fazer? Eu vou sair do carro, eu vou tirar uma foto já para garantir ali um histórico, né? Eu já vou solicitar ali a identidade do outro motorista, ou vou ficar congelado olhando para o meu carro, desesperado, chorando. Entende? Por quê? Porque é um exercício. Assim que isso acontecer, você já vai estar minimamente preparado porque você já imaginou aquela situação na sua cabeça. Entende? Então, o que eu estou querendo te propor? Tente prever tudo aquilo em que dentro da sua rotina é previsível. É claro, né? Assim, vão ter certas coisas que vão sair do seu script. E a vida é isso, né? Só que no momento em que você coleta uma quantidade muito grande de possibilidades que poderiam acontecer contigo, a chance de você conseguir improvisar bem para coisas parecidas que você não tinha previsto é muito maior. Logo, a sua inteligência emocional vai ser mais forte perante a possíveis desavenças. E aí a gente entra então no terceiro ponto, terceiro pilar aí que eu brinquei com vocês. Inclusive, tá, gente, eu tô percebendo. Enfim, eu acho não teria o porquê eu não falar isso, porque eu não tô nem aí pro meu ego, pra minha reputação. Como eu disse, eu sou uma pessoa conversando com a câmera. Eu tô percebendo que eu tô sendo muito coachzinho nesse vídeo, tô querendo ser muito professor, tá? Isso aqui não é a ideia. Eu acho que foi muito mais o flow aqui da conversa que eu fui tendo comigo mesmo aqui perante a câmera e eu fui mantendo essa persona. Mas dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, você vai ver que nem sempre eu mantenho essa postura, tá? Não gosto muito disso. Eu gosto muito mais de ser um pouco mais verídico, mais verdadeiro com vocês. Inclusive, se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, curte esse vídeo, não custa nada, é literalmente um segundo. É você ir abaixo ali, apertar em curtir, vocês veem em todo lugar as pessoas pedindo isso, e é por um motivo, né? E mais importante, comenta, por favor. Eu sei que vai demorar 2 minutos para tu escrever isso, mas comenta quais foram os principais pilares que você utilizou
ou enfim, que você utiliza para conseguir manter o mínimo de uma inteligência emocional em momentos de incertezas, beleza? Mas voltando, entrando no terceiro ponto, eu diria algo que eu demorei muito para aprender. Inclusive, venho aprendendo, eu acho que é um dos principais pontos negativos meus, mas enfim, pelo menos nos últimos meses eu fiz questão disso não se repetir, que é o quê? Você se apresentar de forma autêntica, entende? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu quis alcançar lugares que ainda não estava preparado para eles. Só que como eu aprendi desde muito cedo algumas técnicas de persuasão, de oratória, de convencimento, eu acabei ocupando na minha vida alguns lugares que de fato eu não tinha habilidades para eles, entende? Então, assim, a todo momento a minha inteligência emocional estava sendo colocada em jogo, colocada em xeque ali, porque eu sabia que eu estava imerso no local em que eu deveria desempenhar certas atitudes em que eu não estava preparado, entende? Então, o meu emocional, a ansiedade, enfim, tudo que era possível a todo momento estava apitando na minha cabeça, entendeu? Só que de mais de 8 meses para cá, eu me prometi a ser completamente honesto e sincero com quem eu sou, né? E perante o que eu me demonstro para as pessoas que estão entrando na minha vida. Então eu nunca mais, enfim, pelo menos uma promessa comigo mesmo, vou me permitir dizer que eu sou algo que eu tenho certa habilidade que eu não tenho, entende? Por quê? Por que ser autêntico? Como eu disse para vocês, se você viver numa persona, numa figura, com uma máscara, ah, mas se eu não disser que eu sou assim ou assado, eu não vou conseguir aquela vaga. Então não consiga, meu amigo, essa vaga não é para você. Você vai frustrar o cara que te contratou, você vai frustrar a sua família que acreditou em você, porque você veio com essa esperança de uma nova oportunidade, e você vai se frustrar, entendeu? Por exemplo, agora mudando para outro assunto, não vai tentar conquistar um tipo de mulher que você sente que você não tem valores e princípios suficientes para ter do seu lado. É a mesma coisa, você vai frustrar você vai frustrar ela, vocês vão perder tempo de forma mútua, entende? Então, assim, seja autêntico, porque assim você vai atrair para si oportunidades autênticas de pessoas que, por exemplo, no exemplo aqui de uma vaga de emprego, por exemplo, você foi honesto com a pessoa, então a pessoa fala assim: não, Thiago, entendi que você não é bom nesse assunto, tranquilo, perfeito, eu vou te dar espaço para te desenvolver, mas a sua honestidade me trouxe a confiança de te ter do meu lado. Ou você seja tão honesto com uma mulher de realmente mostrar quem você é, a um ponto dela ser sincera também contigo, falar: olha, você de verdade ainda não é a pessoa que eu preciso, que eu quero ter, mas eu gostei tanto da sua sinceridade que eu quero acompanhar esse seu processo de construção. É claro, né? Ninguém vai falar isso porque ninguém roubou, mas enfim, a pessoa ela sente isso, ela pensa isso de forma internalizada, mas não externaliza, o que seria maravilhoso, porque enfim, ela se dedicou a fazer parte do seu processo de construção, entende? Consequência, voltando para o tema, você vai ser uma pessoa muito mais confiante, porque você sabe que a todo momento, onde você está se inserindo, você está de fato sendo requisitado por coisas que você é, por coisas que você tem como habilidade, entende? Então tu não vai sentir uma ansiedade, você não vai ser um cara que vai ser facilmente tirado do eixo. Por quê? Porque é tudo um pouco mais previsível. Então, resumindo, seja autêntico. E quarto ponto, construir, né, habilidades para você de fato ser confiante. Só que eu deixo esse como último porque esse seria o mais difícil, é o mais complexo. Porque assim, para você ser de fato confiante, você tem que ser uma pessoa que você admira. E se a sua régua é muito alta, porra, eu quero ser o maior gestor financeiro do Brasil, com uma mulher perfeita ao meu lado e uma família maravilhosa. Bicho, tu vai ter que ter muitas habilidades interpessoais, habilidades sociais para você conseguir chegar onde você quer, tá? Até habilidades técnicas, né, por conta do cargo financeiro. Então, para você conseguir atingir o seu ápice da confiança, entenda que você vai ter que compreender o que é um processo, uma jornada de autodesenvolvimento em termos de coletar habilidades, entende? Só que, na minha concepção, na minha experiência de vida, eu só consegui construir novas habilidades em mim, novas ferramentas, etc., no momento em que eu comecei a me jogar para viver momentos, viver experiências. E independente se fosse uma experiência muito difícil, muito complexa, ou uma experiência que eu tinha certeza que ia dar errado. Porque é justamente nessa onde a gente mais aprende. Entende? Então, assim, a pessoa que está muito longe, pô, não sei nem por onde começar para conseguir as minhas habilidades, para conseguir ser quem eu almejo ser, comece por isso. Toda oportunidade, toda experiência que tiver à sua disposição, se jogue, se entregue. E se não tiver, busque. Vai procurar um emprego que você nunca trabalhou e seja honesto, como eu disse. Já fale desde o começo que você não tem as habilidades.
torça a Deus para a pessoa comprar a luta ali junto contigo e você, enfim, aprender uma série de habilidades. Vá conhecer pessoas que estão longe da sua bolha, que não são pessoas ali que moram no seu prédio, não são pessoas que convivem dentro da sua escola. Vai procurar pessoas diferentes, ouve qual que é a perspectiva delas sobre a vida, entende? Porque aí, pelo menos, vai ficar um pouco mais nítido como alcançar as habilidades que você quer e, principal, né, como não alcançar as habilidades que você quer para você se tornar quem você almeja ser e, de fato, sentir a autoconfiança e, por consequência, ter toda essa questão de inteligência emocional que foi todo o foco desse vídeo. E mais uma vez, se esse vídeo fez sentido, curta esse vídeo, compartilha. Vão aparecer mais 2 vídeos aqui em que foi a mesma dinâmica, tá? Eu coloquei uma câmera na minha frente e dissertei sobre esses 2 temas. Vejo vocês na próxima oportunidade.